Hoje eu tenho uma palavra, talvez não a melhor palavra que você já ouviu, mas uma palavra muito verdadeira. Eu mesmo tentei não pregar, mas o Senhor me colou no livro de Oséias, e eu disse: mas Senhor, é isso mesmo que é para dizer? Ele disse: é isso mesmo, e eu vou dizer exatamente o que ele disse para falar. Por isso, talvez não é a palavra melhor que você já ouviu, mas é a mais verdadeira, a mais necessária para a igreja de Jesus essa noite. Eu quero ler 4 versículos iniciais do livro de Oséias, capítulo 6, e eu vou ler até o verso 4, um versículo a mais. Oséias, capítulo 6, de 1 a 4. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E o Senhor responde: que posso fazer por você, Efraim, ou Israel, reino do norte? Que posso fazer por você, Judá, as 2 tribos do sul? Seu amor é como neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Amados, o livro de Oséias é uma história de amor, apesar de ser um livro de condenação. Ele mostra do outro lado o quanto Deus nos ama. Oséias foi um profeta tido como o profeta menor de um longo ministério de aproximadamente 25 anos, profetizando no reino de Israel. Oséias traz uma mensagem para o século 21, mesmo falando 700 anos antes de Jesus. Oséias é como se fosse nosso contemporâneo. O tempo de Oséias era parecido com o nosso tempo. O povo estava no auge de prosperidade financeira, mas estava no fundo do poço, se afastando de Deus. Por isso a sua palavra era dita, mas poucos ouviram, até que foram levados cativos para a Babilônia. A mensagem de Oséias é uma mensagem viva, e isso você vai ver ao longo da narrativa, que foi ilustrada pela própria vida e o casamento de Oséias. Ele casou com uma prostituta, ela o traiu, foi vendida e ele resgatou, para mostrar que o Deus é o marido fiel, o noivo fiel. E Israel era a mulher prostituta e infiel, mas apesar disso Deus o amava, e assim foi ilustrada a vida de Oséias. Deixa eu lhe falar uma coisa: a relação com Deus, ela é pessoal e intransferível. É por isso que você tem um DNA diferente, uma íris nos olhos diferente e uma impressão digital diferente. Porque a relação com Deus, muito embora seja semelhante, ela é diferente na forma, no tempo e no momento em que ela acontece com cada um de nós. Queridos, nós estamos vivendo num contexto brasileiro, onde a fé cristã está muito apresentada como se fosse um balcão de ofertas.
onde as pessoas olham e entendem se elas querem escolher essa ou aquela religião ou aquela igreja, e não como um estilo de vida, não como um estilo de vida de comprometimento, um estilo de vida que é capaz de viver e morrer pela mensagem que você crê. É por isso que essa mensagem de hoje mostrou que eu estou até com taquicardia, sabe? Porque eu tive que parar várias vezes para tomar uma água, porque era muito forte, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um humanismo sem precedente, numa sociedade que cada vez mais tenta enfraquecer a verdade pela mentira. Nós estamos vivendo um humanismo onde o ser humano cada vez mais ele quer ser o centro, e a vontade de Deus cada vez mais é jogada para longe dele. Pensa bem, meu irmão, nós estamos vivendo uma forte tendência de menosprezo da verdade de Deus. Se de um lado nós estamos vivendo um avivamento dos que querem a Deus, por outro lado nós estamos vivendo uma grande corrente dizendo: Deus não existe, não creio na Bíblia, é um livro superado. É ou não é parecido com o tempo de Osés, onde o povo prosperava, mas ao mesmo tempo entrava na miséria espiritual? Meus irmãos, há uma forte tendência de colocar o erro no lugar da verdade, de dizer a você que a mentira é a verdade. Nós estamos vivendo num humanismo tão exagerado que as pessoas nem elas mesmas sabem quem elas são. Olha aí, você já foi no shopping center? Você já andou por aí? Lê o teu mundo. Essa semana eu recebi uma mensagem: oi, eu sou vendedor ou vendedora da Magalu, se você precisar de alguma coisa, me chame no celular. Aí eu bati em cima da foto, eu passei 15 minutos, se é homem ou é mulher, é homem ou é mulher, é vendedor ou é vendedora, porque o cara tinha o cabelo de homem, mas uma roupa de mulher. Você já foi procurar calça para você se vestir? Calça de homem? Está difícil, é tudo coladinha, tudo da boquinha de sino. Ei, é o mundo tentando vestir você do jeito que eles querem, e você sem querer você vai embarcando nesse negócio. É por isso que Oséias é nosso contemporâneo. A mensagem de Oséias é dura, mas é difícil, mas ela é a verdade. Nos dias de Oséias já vivia na contramão da sociedade. Se você quer ser um crente de verdade, olhe para mim, você tem que estar disponível para viver na contramão da sociedade, porque você foi comprado e foi lavado pelo sangue de Jesus de Nazaré, e a Ele merece a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto que eu leio esta noite é um texto bastante conhecido, e que eu já ouvi, e eu mesmo já preguei ele, porque ele diz que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. E parece que é um texto tão forte. O princípio que está aqui é sério, é bom. Temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Mas eu não sei se você já entendeu o contexto. Esse texto está ali num contexto de condenação e falsidade. Oséias está dizendo: vocês vão dizer isso, mas vocês não estão vivendo isso, porque a fé de vocês, no versículo 4, é como a neblina, vocês desistem rápido. Cristãos da Igreja Batista Reviver, levante os seus olhos, preste atenção. Qual é o tamanho do teu conhecimento de Deus? Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho do teu comprometimento com o Senhor?
Escute, Israel é o povo escolhido de Deus. Israel, há anos atrás, na escravidão do Egito, Deus o elegeu. E ainda hoje Israel, o Israel que está trocando mísseis, é o povo escolhido de Deus. Deus tem planos para Israel. É um povo que já foi dizimado várias vezes. Um povo que recebeu uma terra depois do holocausto de milhões de judeus. Recebeu uma terra bem pequena no mundo árabe, que 60% era areia e 40% um pouquinho de terra. Era um número pequeno, mas hoje são milhões. É a maior potência do mundo. É um povo que tem os melhores cientistas do mundo. Israel tem 3 satélites sozinho na órbita que ninguém sabe. Se Deus não estiver com esse povo, Ele não está com nenhuma nação da terra, meus irmãos, porque nós somos a herança dos judeus. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e a igreja nasceu no mundo judaico, e Deus enviou Paulo para trazer a mensagem até nós, os gentios. Ei, entenda, porque o Senhor estava no meio do povo dizendo: vocês vão pagar um preço, porque eles estavam esquecendo o tamanho do compromisso que eles têm com o Senhor. Meu irmão, não esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito na sua vida. Se você olhar Deuteronômio capítulo 28, ali o Senhor diz tudo que Ele ia fazer com essa nação. Deus: eu vou abençoar vocês, eu vou colocar vocês na liderança, toda a terra que vocês plantar, ela vai prosperar. E Deus tem honrado isso com eles, ainda hoje. Vocês não sabem o que é transformar um deserto em um jardim. Vocês não sabem o que é tirar água salgada e transformar em água doce, e ainda exportar fruta para o mundo todo. É milagre. Deus tem te dado promessa, meu irmão. Deus tem levantado você também, assim como as mesmas promessas de Deuteronômio 28. Deus disse: se vocês forem fiéis, eu vou abençoar. Agora, da mesma forma, o Senhor disse: se vocês forem infiéis, a mão do Senhor virá sobre você. Queridos irmãos, muitas vezes as penúrias que nós passamos é a mão do Senhor tentando corrigir as nossas vidas. Nós ouvimos sexta-feira aqui a palavra dizendo que o deserto, ele tem finalidade pedagógica em nossas vidas. Por isso, a disciplina espiritual, se você quer conhecer mais o Senhor, a disciplina espiritual exige disciplina espiritual, obediência a Deus e a sua palavra. Guarda isso. Se você quer conhecer mais a Deus, você tem que ter disciplina espiritual, obediência a Deus e a sua palavra. É exatamente o que o povo estava prometendo, dizendo: olha, vamos conhecer o Senhor, vamos conhecer o Senhor mais, vamos nos aproximar dEle. Lá no versículo 3, Ele vai cuidar de nós. Mas o contexto desse versículo, tão bonito: conheçamos o Senhor, nos esforcemos. Ele não estava num contexto de bênção, estava num contexto de desobediência. Leia o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Nunca leia a Bíblia isoladamente, veja o que está acontecendo. Era num contexto de desobediência. Vai mostrar que eles estavam perdendo. E você vai entender isso quando ler desde o início, quando Deus disse: Oséias, casa com uma prostituta, ela vai te trair, deixa ela ir com os amantes, depois tu vai lá e restaura, porque eu quero que a nação veja que eu amo incondicionalmente a Israel. Querido, Deus te amou tanto, que independente do teu passado, da tua história, Ele te trouxe até aqui, Ele te resgatou, Ele te redimiu, e Ele apagou o teu passado,
Ele te encheu de bênção, Ele te encheu de amor, Ele te encheu de perdão, e Ele está dizendo: apenas não desiste, apenas não seja uma fé passageira, vulnerável, assim como é o sereno da manhã, seja permanente no Senhor. Creia nisso. Por essa razão, Deus se tornou como aquele que vai ali. Por isso que no verso 6 do mesmo capítulo, o Senhor disse: eu não quero ritual, eu não quero sacrifício, eu quero que vocês tenham misericórdia, eu quero que vocês tenham um conhecimento de Deus. Irmãos, qual é a verdadeira motivação que você serve ao Senhor? O que é que faz você investir no reino de Deus? O que é que faz você sair do conforto da sua casa e vir para a casa do Senhor? Às vezes, meus irmãos, Deus não está querendo um ritual. Às vezes, você vem cansado, às vezes vem aborrecido, às vezes é uma crise na família, mas o Senhor está dizendo que independente do teu contexto, o que Ele quer de você é que você venha ao Senhor com misericórdia, que você venha a Ele dizendo: Deus, eu fui alcançado pela tua misericórdia. Eu não vou porque eu tenho que ir, porque senão o meu líder não vai me ver lá. O pastor nem me viu. O supervisor não viu o líder lá. Não esqueça isso, isso é estrutura. O que Deus quer é que o teu coração seja cheio da misericórdia dEle, e essa misericórdia tem que transbordar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja que chega junto, não como um ritual, mas uma igreja que chega porque eu conheço o Senhor. Querido, a palavra do conhecimento aqui para os hebreus não era um conhecimento teórico. Talvez você tenha muito conhecimento bíblico, talvez você tenha entendimento da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, mas é possível que você não entenda Deus na sua vida. É possível que você saiba versículos, mas você ainda não experimentou a presença real de Deus na tua vida, irmão. Mas eu estava pensando, e às vezes eu vou dizer umas coisas fortes para você, que a pior coisa para um crente que não é convertido de verdade é frequentar a igreja há anos a fio, sem experimentar a presença viva do Senhor. Às vezes eu fico olhando o nosso culto, esse culto que é tão inspirador, que é tão forte, que é tão centrado na Bíblia. Pode ser que alguns entram no nível da adoração, mas talvez tenha alguns que fiquem no nível da assistência e da contemplação. É possível que alguns entrem no nível do entendimento das ministrações que são feitas nesse altar e diga: Deus, eu estou aqui. Mas é possível que você fique do mesmo jeito que entrou, olhando, mas não entra. E se entra aqui, sai aqui, mas ela não entra nas entranhas da tua alma. E isso é uma análise que só você e Deus tem que fazer, se verdadeiramente você é uma pessoa que tem misericórdia e está querendo conhecer ao Senhor de verdade. Gente, Deus é fiel na sua palavra. Você crê que Deus é fiel na sua palavra? Levante sua mão em nome de Jesus. Irmãos, escuta isso aí. 40 anos lidando com gente. Eu já vi gente que não tem a segurança que a Bíblia diz que ele tem que ter. Ele tem medo de tudo. Tem medo do escuro. Ele continua vendo visagem.
ele continua com medo da morte, ele não sabe, ele diz que vai para o céu, mas ele ainda está crendo como o paganismo. Deus é quem sabe. A Bíblia diz que todo que nele crê tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Você tem a vida eterna, porque Jesus te garantiu, em nome de Jesus. De que tamanho é a profundidade da tua fé? Essa é a premissa dessa mensagem esta noite. Eu estou falando para cristãos ou estou falando para pagãos com o nome de cristãos? Se você crê em Jesus, você tem que dizer: Deus, eu vou me oferecer como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. A vida cristã, para conhecer o Senhor, querido, ela entra nos níveis difíceis. É uma vida que é comprometida com a santidade e a retidão. Esse é assunto que não tem mais nas igrejas, não. Mas o Senhor diz: fala, porque a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Você não pode conhecer a Deus se você não estiver comprometido com a santidade e se esforçando para ter uma vida reta. Ah, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se você frequentar uma igreja, eu estava numa célula lá no 40 horas, quinta-feira passada, na outra, e tinha um casal de crentes dizendo: nós estamos afastados, nossos filhos estão desviados. Paz, meus senhores, ele disse: há anos eu fico andando de igreja em igreja, eu já andei em umas 1.500 igrejas. E eu disse: está aí o resultado. Sem saber o que crer, os 2 filhos afastados. E ele começou a falar o que eu vi nessas igrejas, e o Satanás começou a mostrar coisas terríveis dentro das igrejas por onde ele andou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ter uma mensagem única. Se você começar a andar de igreja em igreja, você vai perder a sua fé por conta dessa fragmentação. Se você ficar andando de igreja em igreja, você vai perder seus filhos, porque você não firmou a sua fé, você não está oferecendo o melhor do Senhor, você está oferecendo sacrifícios de tolos. Por isso, querido irmão, a nossa mensagem devia ser unificada. Eu não sei porque as igrejas evangélicas não têm uma só mensagem. A mensagem do apóstolo Paulo, Gálatas 2:20, diz: não vivo eu, fui crucificado com Cristo. Essa devia ser a mensagem da igreja. Fui crucificado com Cristo, e não é mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ei, irmãos, essa é a mensagem da igreja. É um dos princípios da nossa fé. Princípio de que nós servimos a Deus não porque o que Ele nos dá, apesar que Deus nos dá muita coisa. Não sei se você já notou tudo que Deus lhe deu. Só uma coisa que vale mais que o mundo inteiro: se você crê em Jesus como Salvador, se você crê que o sangue de Jesus Cristo te perdoou, você tem algo mais valioso que o mundo inteiro, que é a tua salvação. Então Deus nos dá muita coisa. Ele, quando me chama, Ele me chama e me oferece algo precioso: a salvação, me oferece o céu, me oferece perdão, me oferece um novo nome, me oferece a sua presença, me oferece a presença do seu Espírito. Agora, a questão é que nós precisamos vigiar, ver a nossa vida, se de fato a nossa vida está crucificada com Jesus. Ouvindo esse casal e a família que nós estávamos reunidos, eu vi o retrato dos evangélicos brasileiros. Essa família chamou a nossa célula lá porque são 3 filhos, cada um é de uma igreja, e os pais, cada um de outra igreja. 5 igrejas reunidas, e eles brigavam toda semana, porque cada um trazia um conceito diferente de Deus, enquanto a mensagem da igreja devia ser uma:
estou crucificado com Jesus. Ei, querido irmão, escute, a igreja que você deve pertencer, não frequentar, não é uma igreja que todo mundo é certinho. Não pense, vocês estão chegando aqui, cada semana chega gente. Não se iluda, tem falhas, tem problemas, tem crises, mas a nossa igreja, ela está firmada na palavra. A nossa igreja está firmada em Jesus, ela está firmada no autor e consumador da nossa fé. A nossa igreja está firmada naquele que era, que é e que há de vir, aquele que voltará para buscar a sua igreja. E é isso que você deve buscar. Eu pertenço a essa igreja, eu não frequento, eu pertenço a essa igreja, em nome de Jesus. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para você. Ele faz com que você cresça, mas Ele quer que você tenha uma genuína conversão, porque se você não tiver uma conversão genuína do conhecimento de Deus, meu irmão, perde o sentido o seu sacrifício de vir à igreja, perde o sentido do seu dízimo, perde o sentido da sua oferta, perde o sentido do cântico, perde o sentido da tua adoração. Que tamanho é o teu conhecimento de Deus? Deus espera uma genuína conversão. Não queira apenas as bênçãos do Senhor, queira o Senhor das bênçãos. Seja fiel a Ele, seja fiel na palavra, seja fiel nas orações. Nós não temos mais tempo de nos esconder em nossa religiosidade. Olha, irmãos, é muito difícil quando a igreja está fazendo a obra. Você nunca tem a adesão de todos, isso é natural, por algumas circunstâncias. Mas quando ela está fazendo a obra, aqueles que estão vestindo a camisa daquela obra, é aqueles que creem naquela obra que está sendo realizada. Mas há muita gente que desenvolveu uma religião. Eu tenho uma religião, eu tenho um ritual, e isso eu queria que você quebrasse em nome de Jesus esta noite, deixasse para trás. Porque em Colossenses capítulo 3, o verso 3, diz que você não tem mais uma identidade natural. A sua identidade é a cruz. Vamos ver quem consegue ler comigo. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ei, irmão, por que tanta murmuração? É que não morreu. Por que traição na família? Porque não morreu. Por que atrito na família? Porque não há perdão na família? Porque não morreu. Todas as vezes que você estiver andando pelo vale dessa vida, lembre: eu estou crucificado com Jesus, a minha vida morreu e agora eu estou escondido em Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou deixar um último princípio, eu vou parar. Conhecer a Deus é muito mais do que religiosidade. Conhecer a Deus é renúncia pessoal e desejo de ser não mais um sacrifício de animais, mas um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Oh, meus irmãos, lá em Romanos capítulo 12, você conhece? Irmãos, isso não é um chavão da igreja, é uma máxima do cristianismo. É uma máxima do cristianismo. Não é um ritual, mas é conhecer e crescer na realidade da fé. Por que que o Senhor não aceitou a oração de Israel, quando eles estavam dizendo: vamos dizer ao Senhor, vamos prosseguir em crescer e conhecer ao Senhor? Qual era o problema? Primeiro, um culto superficial. Culto, irmão, e o Espírito toca no teu coração, e você às vezes tem gente que chora, tem gente que fica angustiado,
Faça aquilo que o Espírito tocar no teu coração. Quando você estiver diante do Senhor, não seja superficial. Se o Espírito disser a você algo que você tem que fazer, não se preocupe com ninguém, faça. Se um dia eu estiver pregando aqui e o Senhor disser, vai lá na frente, fica de joelho, fique aqui, você vai ficar o culto todo, eu vou pregar, não vou nem me preocupar com você, porque eu sei que você está fazendo o que Deus está mandando você fazer. Por isso nossa igreja é uma igreja que trabalha com liberdade de adoração, para que você não venha apenas a ser um assistente, mas alguém que participa, que entra no veio do Espírito Santo. Ô irmãos, alianças quebradas, você vai ler o capítulo 5, capítulo 6, Israel quebrou a aliança, os sacerdotes estavam cometendo crimes, violência, imoralidade. Jesus está querendo preparar você para entrar no Santo dos Santos. Como era o culto no Velho Testamento, você se lembra? Você entende quando você lê o tabernáculo? O tabernáculo tinha 3 momentos. Tinha a parte da entrada, o átrio, onde as pessoas chegavam ali, trazendo suas oferendas, seus animais, seus sacrifícios. Depois entregavam ao sacerdote e ele ia para o santo lugar, onde ele tinha lá os equipamentos, a bacia de bronze, e ele tinha ali os equipamentos, e ele ali exercia o seu ofício. Mas lá no fundo tinha o Santo dos Santos, onde o sacerdote, depois de preparado, entrava uma vez por ano. Você sabe que na crucificação de Jesus, todo esse caminho foi nivelado. Aleluia! Não tem mais o átrio, não tem mais o santo lugar, não tem mais o Santo dos Santos, porque você foi aberto o acesso, o véu do templo se rasgou. Você pode entrar no Santo dos Santos, você pode entrar diante de Deus, você pode ir a Ele dizendo: Deus, eu estou aqui, porque o Senhor lavou a minha vida pelo seu sangue. Querido, mas da mesma forma como o Santo dos Santos foi aberto para nós pela cruz, esse é um nível de intensidade que Deus espera da sua igreja. Nós vivemos no Santo dos Santos. Se você é uma pessoa que não experimenta Deus, que não consegue ver a presença dos anjos de Deus na tua vida e o Espírito Santo, e você não consegue ver os céus abertos como viu Jacó, você precisa dizer: Deus, que tamanho é a profundidade do meu cristianismo? Qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho do meu caminho a seguir? O véu se rasgou e você tem livre acesso a Deus. O juízo de Deus acontecerá não mais como nos dias de Oséias, que era uma nação sendo usada, uma nação ímpia usada para castigar como um chicote para o povo de Deus. Lembre, você tem acesso ao Santo dos Santos. Você agora presta conta diretamente ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. O nosso julgamento será diante do trono. Recentemente nós ouvimos aqui a Leila falando sobre isso, sobre a visão de João. O nosso julgamento está agora diante do trono, diante do Cordeiro. O nosso julgamento está diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso que as nossas vestes precisam ser lavadas semanalmente, diariamente, pelo sangue do Cordeiro, porque é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. O julgamento será agora nos moldes de Jesus. Por isso ele abriu o véu, ele disse: você tem a santidade agora. Por isso o julgamento final, que será na volta de Jesus, será para alguns um dia de alegria, mas o profeta Joel disse que aquele dia, Joel 2,31, será o grande e terrível dia do Senhor. Vocês não sabem, e se você sabe, parece que ainda é meio longe.
O que é você estar na minha frente e naquele dia o Senhor disse: você não me conheceu. Você não sabe o que é você estar na minha frente e dizer: meu pai, cadê meu pai? Cadê a minha mãe? Cadê o meu cunhado? Cadê o meu esposo? Cadê a minha esposa? Porque naquele dia será o grande e terrível dia do Senhor, o dia em que o Senhor voltará para receber a sua igreja. É por isso que nós temos uma missão. É por isso que nós temos uma tarefa, é por isso que nós temos uma autoridade, é por isso que nós precisamos entender a profundidade da nossa fé. O público de Oséias não é diferente do nosso público hoje, século 21. Não é. O público de Oséias, eles queriam a felicidade, eles estavam enriquecendo, felicidade material, mas eles não queriam a santidade. Cuidado, as bênçãos que Deus está te dando, não é para a tua felicidade na terra, é para que tu seja um instrumento de bênção de Deus na terra. E a tua felicidade não está nos bens, mas está no Deus que te deu os bens, e a Ele você dá honra e glória pelos séculos dos séculos. Isso é o cristianismo. Os leitores de Oséias, eles queriam ter, mas eles não queriam ser. Era isso que Deus estava dizendo: vocês têm uma fé igual ao vento da manhã, igual a neblina da manhã, vem e passa. Irmãos, se você quer arrumar os 1000 discípulos, comece a pregar só no ter, não te preocupa, tu vai ter. Mas Deus prometeu que nós vamos ter. Mas Ele disse que antes nós temos que ser seus filhos, nós temos que ser verdadeiros, e Ele tem provado isso. Ele tem te abençoado, Ele tem te dado bênçãos, Ele tem te dado prosperidade, Ele tem te dado saúde, Ele tem cuidado de você, mas Ele tem dito: não deixa inverter os papéis. Você é meu filho, você é meu filho amado. É por isso que eu estou te abençoando, porque eu sei que as coisas dessa vida não vão subir para a tua cabeça, as coisas dessa vida não vão se comparar com aquelas que há de vir em Cristo Jesus nosso Senhor, em nome de Jesus. As coisas que o Senhor vai te dar é para abençoar, para ser bênção no reino. Esta noite, querido, é uma noite de alinhamento, é uma noite de conversão, é uma noite de me realinhar na vontade do Senhor, é uma noite onde eu quero entrar nas águas profundas, onde eu quero entrar com a cabeça erguida no Santo dos Santos, dizendo: Deus, eis aqui, examina o que eu tenho, o que eu sou, examina a minha fé, examina a minha convicção, examina o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, como disse Davi. Essa é a palavra do Senhor esta noite. Saia da crença corriqueira em nossos dias, que eu só me consagro quando eu caio, eu só me consagro quando eu caio em adultério, eu só me consagro quando a doença chega, eu só me consagro quando eu estou cambaleante, e então eu faço votos, eu faço aquilo. Sim, você precisa fazer votos com o Senhor diariamente, você precisa se levantar todos os dias, mas não espere o vale da sombra da morte, porque mesmo que ele venha, você vai continuar nos pés do Senhor. Mesmo que o vale da sombra da morte venha, você vai andar nos pés do Senhor. É isso que a Bíblia promete. Por isso, meus queridos irmãos, a busca pelo Senhor é para que eu me mantenha de pé, é para que eu me mantenha de joelhos diante do Senhor, para que mesmo no dia bom ou no dia mau, a graça do Senhor estará sobre mim, diz o profeta. Eu queria nesta noite deixar com você a palavra de Jesus, a mesma que Jesus disse. A palavra de Oséias foi a palavra que Jesus disse aos fariseus, lá em Mateus 9:13.
Os fariseus estavam criticando Jesus porque ele tinha evangelizado Mateus, e Jesus agora estava comendo na casa de Mateus. E os fariseus, uma das ramificações do judaísmo mais forte, os fariseus, Saulo era fariseu operante, e Jesus disse: olha, vocês precisam estudar de novo, vocês precisam aprender o que a lei diz em Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Ei, querido irmão, esta noite Deus está te chamando, porque Ele está fazendo um raio-x do teu coração. O Senhor está dizendo nesta noite: qual é a profundidade da tua fé? Nesta noite o Senhor está dizendo: qual é o tamanho do teu comprometimento comigo? Se eu te chamar esta noite, qual é a tua reação? Às vezes eu pergunto para as pessoas que vêm para a ministração: se o Senhor estivesse diante de você esta noite e perguntasse por que eu devo deixar você entrar no céu, 99% diz: não, pastor, do jeito que eu estou, não entraria, porque não entendeu que é o sangue de Jesus que purifica do pecado. Eu apenas tenho que confessar, eu tenho que sair e dizer: Deus, Tu me libertou, Deus, Tu me tiraste das trevas e me trouxe para o reino da Tua luz. Mas você tem que ser real com isso, irmão. Você tem que ser verdadeiro com isso. E é a partir daí que a nossa igreja fará a diferença. Por isso que há muita gente fora da igreja. Há muita gente, como essas famílias que nós estamos assistindo, machucados dentro da própria igreja, porque deixou-se de ensinar a palavra para ensinar valores humanos. Mas você está firmado na palavra, em nome de Jesus. Creia nela, confia nele. O sinal de que você tem profundidade na presença do Senhor é que você experimenta liberdade em Cristo, experimenta a presença do Senhor. Observe ao seu redor, nesses dias, quantas pessoas, por conta de uma pandemia, esfriaram na fé. Quantas pessoas, por conta de uma pandemia, continuam se escondendo. Muitas pessoas que andavam tão bem, parecia que eram tão firmadas, enfraquecidas, porque ainda não entraram no Santo dos Santos, não experimentaram a graça de Deus. O Senhor traz uma palavra em Samuel, capítulo 15, 22, quando Saul estava em crise. O profeta chegou e disse: olha, Saul, obedecer é melhor do que sacrifício, e submissão é melhor do que gordura de carneiros. Amados, esta é uma noite em que o Senhor está desafiando você a conhecê-lo cada vez mais, a conhecê-lo da mesma forma como Jó conheceu. Lá em Jó 42, 5 e 6, ele disse: eu só te ouvia falar, eu só ouvia a teu respeito, mas agora os meus olhos podem te ver. Fica de pé. Agora os meus olhos podem te ver. Meu irmão, só sabe o valor do perdão quem já passou por ele. Só sabe o valor do sacrifício quem já experimentou alguém se sacrificando por você. Só sabe o valor da liberdade quem já foi escravo. Só sabe como é bom ser livre quem já foi dominado por vícios, por drogas, por prostituição. Só sabe o valor da liberdade e a profundidade da fé quem tem conhecido Deus pessoalmente. A minha oração nessa noite
é que a igreja de Jesus, aqui reunida, seja uma igreja que oferece o melhor para o Senhor. Não é uma igreja que se compromete com ideologias dessa vida, mas é uma igreja que vai se comprometer com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Não é uma igreja que se rende aos encantos dessa vida. É uma igreja que recebeu no Santo dos Santos a presença do próprio Deus, do seu Espírito Santo, para te guiar, para te salvar. Não deixe tua casa ser dominada pela presença do mal. Você já entrou no Santo dos Santos, você já entrou na presença do Senhor. Apenas viva, apenas exercite aquilo que o Senhor tem lhe dado. Para que nós recebemos o Espírito Santo, irmãos? Não é para demonstrar que o poder está comigo, é que está com cada um de nós. O Espírito Santo em nós é para trazer paz, alegria, unção, autoridade, fome da palavra, sede de Deus. Esta semana nós começaremos uma semana de consagração, dizendo: quero mais de Deus. Todos os dias, de segunda a sexta, nós vamos nos encontrar aqui para consagrar, para dizer: Deus, aqui está a minha oferta viva. Sexta-feira vamos encerrar com a vigília. Pastor, por que precisamos estar consagrando? Irmãos, no meio do mês de junho, nós vamos para um retiro de batalha espiritual. Nós vamos levar pessoas, parentes, amigos nossos, oicós da sua célula, para um confronto com a verdade. Sem consagração, sem entrega, não teremos vitória. Deus está dizendo: vão e façam discípulos. Faça discípulo, faça com fé, faça com autoridade. É por isso que nós temos que nos consagrar. É por isso que nós temos que ir aos pés do Senhor, porque a guerra já está vencida em nome de Jesus. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Fecha teus olhos.